Olá, sejam bem-vindos ao Pascom Pergunta. A entrevista de hoje é com a convidada Patrícia, ela que trabalha com o projeto Moradas, Serviço de Família Acolhedora aqui de nossa cidade. Você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e se inscrever em nosso canal. Patrícia, seja bem-vinda e a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Imagina, é uma honra, eu que agradeço, né, poder compartilhar um pouco do meu trabalho, né, que é muito esperançoso para a nossa comunidade. E como surgiu a ideia de implementar o projeto Família Acolhedora aqui na nossa cidade? Bom, a Família Acolhedora, ela já é uma proposta na lei há muitos anos, né? A Constituição, ela já prevê um cuidado, não só da família ou da sociedade ou do Estado, mas algo que seja feito realmente por todos juntos, né? Não com vírgulas, quem vai cuidar aqui, quem vai cuidar ali, é um cuidado integral de todos nós, né? Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem deixar mais claro qual o papel e quais os direitos de cada pessoa nesse contexto do cuidado, né? E aí, quando a gente fala de acolhimento, o que se tinha, né, eram os antigos orfanatos, né, que eram aqueles grandes abrigos com quartos enormes, tudo muito coletivo, né, refeitórios. E era isso que nós tínhamos até 2021 aqui em Indaiatuba, né? E há 25 anos, a organização institucional onde eu trabalho, que é a ABID, que é antigamente chamado de Irmã Dulce, né, desenvolve esse trabalho de acolhimento institucional aqui em Indaiatuba. Mas não era o suficiente. A gente via que precisava fazer dar um upgrade, né? Melhorar o atendimento. Aquilo que a gente já fazia tão bem poderia ser ampliado, modificado, melhor estruturado para o cuidado individual e permanente da criança. Então foi mesmo no cumprimento da lei. Então houve todo os trâmites legais, né? Houve, então, a implementação legal na Câmara Municipal e aí todo o apoio do poder público para que a gente possa desenvolver, então, esse trabalho. Bacana. E quais são os principais objetivos do projeto Família Acolhedora e no que se beneficia as crianças e o adolescente em situação de vulnerabilidade? Bom, a criança, ou o adolescente, quando há uma decisão judicial para que ele seja direcionado para um cuidado, ou em família acolhedora ou institucional, né? O que acontece? Ele passou por muita vulnerabilidade, por violências, e isso vai causando danos nas crianças e nos adolescentes, danos emocionais, psíquicos, muitas vezes físicos, né? Porque dependendo da violência, realmente ela pode se tornar uma questão física numa criança ou num adolescente. Mas o que não é perceptível, por exemplo, uma agressão psicológica, né? Ela fica ali no interior, e aí ele vem para a criança, vem para a sociedade, para a família, de forma agressiva na escola, né? Ou num comportamento desrespeitoso ou agressivo dentro da própria família, né? Então, isso tudo acarreta muitas questões que dentro da família acolhedora pode ser melhorado. Porque dentro do acolhimento institucional é muito coletivo o cuidado. Então, quando você direciona o cuidado para uma família estruturada, que consegue direcionar aquele comportamento, né, que consegue, dentro de uma questão de cuidado mais organizado, uma rotina organizada, pais que têm ali desafios com as crianças, com os próprios filhos, casal que tem um desafio entre eles, mas que são os desafios que são superados com amor, com respeito. Então, quando a criança passa nesse momento que é o mais difícil da vida dela, quando ela tem a oportunidade de ser cuidada dentro de uma família, isso muda tudo. Quando ela pode voltar para a realidade dela, porque ela leva um bom exemplo
para a família que é dela, porque a gente trabalha nesse sentido, né, de estar reestruturando a família dela, estar reorganizando a família dela para que ela possa voltar para lá. Então é um trabalho assim, e o nosso grande objetivo é transformar vidas. Já que não tem outra solução, essa criança, esse adolescente precisa ser abrigado, acolhido, né? Então que seja dentro de uma família acolhedora. E Patrícia, quais são os critérios e processos de seleção para famílias interessadas em ser acolhedoras? São muitos, viu? Porque assim, a gente precisa ter um cuidado quando a gente seleciona essas famílias, né? Porque o que a gente está muito acostumado são com essas estruturas grandes de que o Estado toma conta, né? Então, é tipo um lugar grande onde o poder público, né, o que é o Estado, tanto o poder judiciário, estão olhando ali, né? E quando você dilui isso na família, ela vai lá para a sua comunidade. Então, ela frequenta a sua comunidade, ela frequenta os mesmos supermercados do seu bairro. Então, a gente precisa ter critérios que nos ajudem a entender como essa família vive. Né? Então, assim, na prática, a gente vai pedir atestado de idoneidade moral, atestado de saúde física e mental, não pode morar menos de 2 anos em Indaiatuba, ter mais de 30 anos. Todas as pessoas que moram na casa, seja uma criança de 2 anos ou um idoso, todos têm que concordar com o acolhimento. São vários os critérios, porque a gente precisa realmente conhecer essa família. Mas além desses critérios, que são os que a gente consegue pegar nos documentos, né, tem os subjetivos, que a gente, durante todo o preparo da família, a gente vai entendendo quem é essa família, com dinâmica, visita familiar, com várias conversas, onde a gente consegue, então, também ir conseguindo esses dados que são subjetivos da família. Bacana. E tem algum suporte que é oferecido para a família enquanto ela está no acolhimento? Tem. Tanto a família acolhedora recebe um suporte, quanto a família de origem ou extensa da criança ou adolescente que estiver acolhido. Então, como funciona? Para a família acolhedora, nós temos, então, um preparo. Então, antes dela ser família acolhedora, ela passa por uma capacitação. São 5 encontros de 4 horas cada um. Sem contar todos aqueles outros encontros que nós fazemos, entrevistas, visita domiciliar, dinâmicas, né? E quando termina essa formação, a família já passa a se reunir com um grupo de famílias acolhedoras. E é mensal, esses encontros são mensais. Então, esse grupo de famílias acolhedoras, eles trazem todas as questões que estão dentro do acolhimento. Então, quem está acolhendo uma criança ou adolescente traz, olha, eu estou vivenciando tal coisa. E aí o grupo ajuda, conversa, né? Esses momentos, nós também aplicamos dinâmicas e tantas outras vídeos lúdicos para que eles possam refletir sobre o acolhimento e as vivências que eles estão tendo com aquela criança ou adolescente dentro da casa deles. Então, são várias discussões que nós propomos, mas as próprias famílias trazem. Então, por exemplo, eles estavam com uma questão bem latente esses tempos atrás sobre as despedidas, o luto, como que eu vou falar tchau, como eu vivencio. Então, nós trouxemos pessoas para falar sobre isso, sobre essa despedida, como funciona, né, o luto mesmo. Então, a gente vai propor. E com as famílias de origem ou extensa das crianças, nós fazemos todo um cuidado com a rede de atendimento da cidade também. Então, os UBSs, né, os CRAS, CREAS, as escolas, tudo isso é suporte para que a gente possa estar ajudando as famílias a superarem os motivos do acolhimento. Patrícia, então entendemos que o conceito, né, o projeto trabalha aí a parte emocional, né, o dia a dia das crianças, mas eu te pergunto, é fácil dizer tchau? A família acolhedora pode ter contato com as crianças e adolescentes pós-despedida? Olha, o tchau, a gente já percebeu que é mais difícil mesmo para a família acolhedora do que para a criança.
Mas as nossas famílias acolhedoras, elas são excepcionais, porque elas entenderam perfeitamente qual é o papel delas. Esse papel transitório, esse lar temporário, esse empresta um pouquinho a sua família para mim, enquanto eu mais preciso, elas entenderam isso. E aí, esses encontros que nós fazemos mensais, isso vai fortalecendo cada vez mais elas. Mas quando está chegando perto de dizer tchau, não é fácil mesmo. Então, assim, a gente intensifica os cuidados. Então, o que nós fazemos? A gente senta com a família acolhedora, explica para ela qual é o direcionamento. Desde o começo, a gente vai dizendo, olha, nos parece que vai voltar para a família, olha, os pais estão conseguindo se reorganizar, olha, não vai dar certo com os pais, nós estamos aqui, ó, vendo com essa família extensa. Então, a gente vai construindo todo o processo com a família acolhedora. E essa família acolhedora também vai conversando com a criança, e nós também. E quando vai se aproximando, quando a gente vê que a coisa está mais madura, segura, porque nós não damos nenhum passo em que a criança esteja realmente segura, então ela começa a fazer contatos. Então ela vai no final de semana, passa uma tarde, no sábado, na casa dessa família extensa. E aí a família acolhedora deixa conosco, né? E a gente que leva. Só que as coisas vão evoluindo. Então, quando a coisa é construída, não tem nada que nós façamos que fique escondido. Então, a verdade é clara para todo mundo. Isso vai dando uma calma. Isso vai conseguindo que esse processo não seja de ruptura para ninguém, mas sim uma transição. E olha, as famílias acolhedoras, tudo que elas mais querem é que a gente consiga, de qualquer jeito, eles ficam assim, muito no nosso pé para que a gente consiga que aquela família supere o motivo do acolhimento. Porque elas falam que tudo que elas mais querem é devolver a criança para a família que é delas. Então, ter contato ou não depende muito dessas relações que vão sendo construídas. E pode ser que sim. Mas, por exemplo, a adoção. A adoção é uma questão que a família que está adotando pode decidir. Que essa criança não vai ter mais contato com essa história a princípio, com a família acolhedora, porque pode ter inclusive ciúmes. A própria família de origem da criança pode ter ciúmes, ou a extensa, né, da família acolhedora. Então tudo é feito com muito cuidado e respeito. Mas se é uma criança, por exemplo, de 11 anos, ela vai pedir para ver a família acolhedora. E aí a gente ajuda a família extensa ou de origem a entender a importância desse vínculo. Mas, com o tempo, as relações vão sendo construídas e amadurecidas, porque qual que é o maior interesse de todo mundo envolvido, principalmente os adultos? É o melhor interesse da criança. E aí, se o melhor interesse da criança é que esses vínculos permaneçam, então vamos fazer isso, que é o melhor para eles. Bonito, muito bom. E você pode nos contar algum caso de sucesso, uma história que inspire uma criança ou um adolescente que foi acolhido aí pelo projeto? Olha, a gente só está assim, atendendo crianças de agosto do ano passado para cá, porque foram meses de preparo, mas nós já temos. É pouco tempo que a gente já está acolhendo, mas temos. Nós temos o caso de 3 irmãos que estavam já no 3º acolhimento. Os 2 primeiros foram acolhimentos institucionais. E desde o primeiro acolhimento, a mãe não se apresentava, a genitora não se apresentava para uma conversa, ela não tinha condições de fazer uma proposta para ter os filhos de volta. E aí ela não, por conta do uso de substâncias psicoativas, ela não conseguia se organizar minimamente para fazer uma proposta. E até o momento do acolhimento, era ela que cuidava das crianças, de uma forma que começou a negligenciar, e por isso elas foram acolhidas, mas ela tinha o apoio do pai que morava na casa com ela. Mas também foi uma mãe que durante a pandemia, ela passou por questões assim muito graves dentro da casa, né? A filha do meio passou por uma queimadura muito grave na boca, ela teve um filho durante a pandemia e estava todo mundo naquela situação de isolamento. Então ela
Quando os filhos foram acolhidos, ela não conseguiu lidar com aquilo. Então, o primeiro acolhimento, eles foram para a casa da avó materna, que infelizmente ela não conseguiu também lidar com essas questões, e aí ela acabou entregando de volta as crianças para o acolhimento, porque foi muita gente morar na casa dela, a filha usando drogas, o outro filho também com problemas, então ela não conseguiu lidar com aquilo. Aí o irmão mais velho dela falou, não, pode deixar, eu cuido com a minha esposa. Mas eles tinham 2 outros filhos, e aí eles começaram a ter um problema super sério lá em relação às crianças, sobrinhas, com os filhos deles, eles entregaram para mim. E aí nós falamos, não, peraí, vamos conversar com essa mãe, vamos tentar, né, ajudar essa mãe. E aí nós olhamos para ela e falamos, olha, você nunca pôde cuidar dos seus filhos. Antes você cuidava com apoio, a gente vai procurar um apoio para você, mas vamos tentar superar o motivo do acolhimento? Por que seus filhos vieram para cá pela primeira vez? E aí a gente foi fazendo essa proposta. Então ela começou a ir no CAPS, ela conseguiu arrumar um trabalho, e aí a gente foi estruturando toda a vida dela. Ela tem 4 filhos, então ela não consegue cuidar sozinha mesmo. Então qual foi o objetivo da avó materna? Também reestruturar toda a casa dela, para que ela pudesse ficar com os filhos no mesmo quintal que ela. Ela sabe que 4 filhos é muito difícil para trabalhar, então a avó dá todo o sustento para que ela possa cuidar das crianças. Ela faz bico, tudo, mas é difícil um trabalho contínuo. Uma das crianças tem uma hipótese de diagnóstico de autismo, então assim, e ela está lá, firme, ela conseguiu superar todas as nossas expectativas, e ela conseguiu reaver a guarda dos 3 filhos dela. Ela conta com o apoio da mãe dela, mas ela foi olhada, ela foi cuidada e foi dada essa oportunidade. E qual é a diferença do acolhimento institucional e da família acolhedora? Bom, eu trabalhei 8 anos dentro do institucional e eu posso te dizer que aqui nós oferecemos assim, o que há de melhor no cuidado que essa proposta de acolhimento oferece. Mas por mais que a gente se esforce para dar o melhor para essas crianças, e olha que é o melhor mesmo, viagem para a praia, visitas a sítios, comemorações de aniversários, tem detalhes que só uma família pode dar. Então, um exemplo, quando uma criança acorda e fala, hoje eu tenho prova. Então, aquela cuidadora que acordou a criança aquele dia da prova, vai encaminhá-la para estudar, vai ajudá-la a estudar, ela vai se arrumar para ir para a escola e ela vai para a escola depois desse dia, dessa manhã de estudo. Quando ela voltar à tarde e ela não foi bem na prova, é outra cuidadora que vai acolhê-la. Porque as cuidadoras, que são ótimas, elas trabalham 12 por 36. Então, não é a mesma que ensinou essa criança, que ajudou essa criança a estudar, que vai acolher quando ela não foi bem na prova. E essa cuidadora que vai estar, não é que ela não gosta dessa criança, mas ela não fez parte dessa construção. Então, o jeito que ela vai acolher essa criança é diferente. Então, sabe esses detalhes? E aí, esse cuidado permanente, individualizado na família acolhedora, faz toda a diferença. E quais são os desafios mais comuns enfrentados pelo projeto aí e como vocês lidam com essa situação? Olha, o que é mais, assim, a primeira coisa que as pessoas falam, que é o nosso maior desafio. Mas e se eu me apegar? Mas é para se apegar. O cérebro nosso entendimento, nosso coração é de afeto, ele é composto de afeto. Quando falta isso, fazem lacunas nos nossos cérebros. Já é provado cientificamente, existem vídeos e acompanhamentos mesmo de estudos, né, sobre o desenvolvimento cerebral. E quando uma criança precisa ser afastada da sua família e ela fica num acolhimento institucional onde ela não recebe estímulo e cuidado diário e permanente, vão criando buracos que são muitas vezes irreversíveis. É óbvio que com muita terapia, muito cuidado, pode ser que isso se reverta, mas de verdade,
o cérebro fica danificado. E os estudos provam que quando uma criança precisa ser acolhida e ela é direcionada para uma família acolhedora, então ela teve todos os vínculos rompidos com a família que era dela, que não era a ideal, mas era a família dela. Então, tudo que ela conhecia de amor e de cuidado não era o que ela precisava, o que ela merecia, o que ela tinha em lei garantido, mas era a única coisa que ela conhecia. Então, quando acontece esse rompimento, já se provou que quando ela é cuidada numa família acolhedora, os danos são mínimos. O desenvolvimento dela cerebral é quase igual ao criado dentro da família dela. Então, a gente sabe que uma criança que é criada com várias, sem uma alimentação adequada, sem um estímulo adequado, mesmo que seja dentro da família, e isso pode ser em qualquer família, né? Ela fica mesmo com algumas lesões cerebrais. Mas quando ela é estimulada na família acolhedora, ela consegue se desenvolver e ter aí uma perspectiva muito melhor de desenvolvimento. Ai, que bom, que bom. E qual é a relação do projeto Família Acolhedora com outras instituições e serviços sociais aqui da nossa cidade? Bom, a gente não faz nada sozinho, nada, né? Desde o primeiro momento que a criança chega, é o conselho tutelar, é o hospital, é um posto de saúde, né? O UBS do bairro onde a pessoa mora, o serviço social né, do território ou da própria prefeitura, a escola, então assim, a creche, a gente o tempo todo está falando com as pessoas dos outros trabalhos desenvolvidos aqui na nossa cidade. Não, ninguém consegue, é super articulado, ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente precisa ter essa articulação. E as outras organizações, né? Por exemplo, nós sempre temos contato com os vicentinos, porque tem famílias que recebem de volta as crianças, conseguem manter uma organização ali de não ter violência, de não ter nenhuma outra questão abusiva de drogas, mas falta um alimento, né? Então aí a gente consegue um apoio dos vicentinos, né? As próprias creches que são ligadas a algumas organizações também a gente consegue. Ou, por exemplo, a mulher que trabalha o dia inteiro, não tem onde deixar a criança no horário contrário ao escolar. Então a gente faz uma parceria com as outras organizações, tem Bolha de Sabão, tem tantas outras, né? Casa da Providência. Então, assim, a gente consegue manter um educandário para adolescentes quando estão num período de preparação para o mercado de trabalho. Então, a gente faz uma articulação bem legal com a rede. E como que o projeto trabalha para garantir o bem-estar emocional, psicológico, né, das crianças acolhidas, dos adolescentes acolhidos e também da família que acolhe? Bom, quando a criança chega na casa da família acolhedora, a gente não tem muitos detalhes, né? A gente sabe de uma história, né? Mas a gente vai se aprofundando com os dias, conforme a gente vai fazendo contato com cada ator da rede por onde essa criança ou adolescente passou. Aí vão aparecendo as questões, né? E a gente muitas vezes não sabe lá no começo. Mas como a gente não sabe muito bem qual é a realidade e a história daquela criança ou adolescente, já na primeira semana a gente faz um plano de atendimento com a família acolhedora. Então, uma vez por mês, essa família acolhedora vai com a criança ou com o adolescente lá para o atendimento presencial com a equipe técnica. Então, a gente se divide, parte da equipe atende a família, parte da equipe atende a criança ou adolescente. E tem esses grupos, uma vez por mês também, que são das famílias acolhedoras, que tem toda a nossa assistência, nós que conduzimos tudo. Tem um grupo das crianças que vem junto para esse dia e tem também técnicos que acompanham esse grupo das crianças também para poder orientar ali. E conforme a gente vai entendendo a história dessa criança, se ela já não veio com um encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra, e a gente percebe ali durante as nossas orientações, durante a rotina dela na casa, a própria família acolhedora traz para a gente essas necessidades, então aí nós também procuramos os atores da rede, os serviços, para que a gente possa estar atendendo essas crianças e elas são prioridade. E família acolhedora também é prioridade.
Então a gente tem uma articuladora na assistência da saúde, por exemplo, que nos ajuda a ter prazos mais curtos na lista de espera, para que eles possam atender com mais agilidade com um psicólogo, ou um neuro, com um psiquiatra. Então a gente tem essa articulação também. Patrícia, e há um apoio financeiro para a criança ou adolescente que está sendo acolhido? Existe. Na lei municipal já é previsto esse apoio financeiro, que é custeado pelo poder público, né, pela prefeitura. Então, quando uma criança chega na casa de uma família, ela recebe um aporte de um salário mínimo depois de 30 dias de acolhimento. Então, cada criança acolhida é um salário mínimo destinado para este cuidado, para a criança. Porque o subsídio, né, que a gente chama, esse apoio financeiro, ele não pode, de forma alguma, e a gente consegue, durante toda a entrevista, entender qual que é o real motivo do interesse daquela família. Se o aporte financeiro, né, esse apoio financeiro, for o interesse da família, nós logo percebemos. Porque o que se faz com o salário mínimo, né? A não ser dar um suporte mínimo no sustento daquela criança dentro de uma nova rotina familiar. Porque toda família tem uma rotina, tem seus planos, tem todo o seu planejamento financeiro. Então, esse apoio vem para que essa criança não seja um peso e essa família possa dar, então, toda a sustentabilidade que essa criança precisa. Pagar uma van, fazer um passeio para a praia, por que não? Não é? Comprar roupa, sapato, o que essa criança precisar. Então, esse apoio financeiro vem nesse sentido. E quais são os planos futuros aí do projeto Família Acolhedora? O nosso maior desejo, né, nosso maior plano, assim, é expandir, né? Hoje, por exemplo, nós temos 8 crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, lá na BID, onde eu trabalho mesmo, né? 8, e conosco 6. Mas por quê? Porque nós não temos tantas famílias acolhedoras. Porque a família acolhedora pode construir o perfil conosco. Então, ela não vai acolher a criança que chega de repente. Ela vai, junto nesse processo de formação, construir conosco o perfil da criança que ela vai acolher. Então, muitas vezes, a criança ou adolescente que chega não tem uma família com aquele perfil. Então, a gente não pode encaminhar para a família acolhedora. Por isso que a gente precisa expandir. Quanto mais famílias forem acolhedoras, menos crianças estarão no institucional, nos abrigos, e sim estarão sendo cuidados em lares de famílias, né, que possam estar, então, nesse momento mais difícil da vida dessas crianças, vivenciando isso com amor, com esperança, dentro dos seus lares. E como as pessoas interessadas em se envolver com o projeto podem contribuir ou oferecer um suporte, seja como voluntário, doadores ou de outra forma? A gente sabe que acolher na sua casa uma pessoa é estranha, uma criança ou adolescente é algo muito difícil. Então, a gente pensa que hoje a melhor forma das pessoas contribuírem para esse projeto é divulgarem. Porque quando você divulga, fala desse projeto, você vai com certeza acabar encontrando alguém que tenha essa disposição, não é ser melhor que ninguém, não é difícil mesmo, é um trabalho difícil, mas é possível. E a gente não procura famílias perfeitas, mas suficientemente boas para que possam cuidar dessas famílias. Então, quanto mais a gente falar sobre esse projeto, quanto mais a gente divulgar, mais as pessoas vão conhecer. Patrícia, muito obrigada pela sua contribuição aqui, para a gente conhecer mais o projeto. Agradecemos de coração por você estar aqui essa noite. Deus abençoe. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, né, de poder falar sobre esse projeto, dizer que assim, o que a gente faz lá é com muito amor, com muita fé, né, e que eu de verdade acho, né, que nós temos, sim, dentro das nossas comunidades, muitos e muitos lares que podem ser acolhedores. É por isso que eu insisto tanto, né, da gente divulgar, da gente conversar sobre isso,
e eu coloco assim à disposição nossos números de telefone, vamos marcar um horário, sabe? Venha, vamos conversar para que todo mundo possa conhecer e entender um pouco mais do que a gente faz, porque é um serviço possível. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir, deixar aí o seu comentário, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e a gente se encontra no próximo Pascom Pergunta.